tornei nutricomportamental por conta do meu histórico. Como é que foi essa história? Eu já tive anorexia nervosa, bulimia nervosa, ortorexia e compulsão alimentar. Um de cada vez, porque eu não sei o que é nenhum. Não, calma que é tudo. Caralho, velho. Eu tive fases de cada um, porque um me levou ao outro. Eles estão, de certa maneira, conectados e todos atrelados a uma má relação com alimentos. Exato, porque pra mim o meu único prazer era comida. O único momento que eu tava feliz, que eu tava em paz, que eu tava segura, era com a comida. Então tudo girava em torno dela. E aí foram anos que eu fiquei nessa, inclusive durante a faculdade de nutrição, que foi o meu momento mais ansioso. Faculdade, né? Eu te constrói, eu te destrói. Pô, tu tava estudando de fato aquilo e vivendo algo completamente averso. Eu só consegui me diagnosticar durante a faculdade, que eu tava tendo aula de psicologia da nutrição, e aí ela foi falando todos os sintomas, né, de cada um. Eu fiquei, caraca, eu tive isso. Como é que começou isso, assim? Se tu se sentir confortável pra falar sobre? Claro. Como já passou, eu falo de qualquer coisa, tá ótimo. Tá. Eu sofri muito bullying quando eu tava na escola, por conta de como eu parecia, por conta do meu peso. Eu também não era a criança mais antenada, assim, eu não tinha muitos amigos, então eu sofri muito bullying. E aí eu nunca pensei na comida nessa época, mas ela sempre foi um conforto. Eu lembro de tipo, acabar com pacotes de salgadinhos sem perceber, e só agora que eu lembro e falo, caraca, isso aqui era tal coisa. Não é normal, sei lá. Não é. Saudável. E aí eu comecei uma dieta. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu voltei do intercâmbio. Com certeza estava maior do que quando eu fui. Porque intercâmbio, né? Foi pra onde? Foi pros Estados Unidos? Eu fui pra Denver, no Colorado. Lá nos Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos a raça se afunda, né? Nossa, não tem como, porque é tudo donut. E aí Starbucks tem 1 milhão de coisas lá. E aí é muito bom. E poxa, eu era uma criança, sabe? Então vai lá e come o que tem que comer. Aí eu voltei. E eu tava muito. Eu tava acho que uns 10 quilos a mais que eu tô agora. Já a zona. E aí eu fui fazer uma dieta. A dieta do Dukan, que é só comer proteína. Você só pode proteína. Acho que é alguma coisa de 1 semana, 2 semanas, apenas proteína. Então assim, não tem fibra. Então não tem fruta, não tem legumes. É só proteína. Depois você pode, é permitido você, frutas e legumes, de vez em quando. E aí uma refeição livre aqui e ali, e aí aos poucos você vai voltando a comer como uma pessoa normal. Eu comecei essa, só que eu não fiquei só no período de proteína. Eu mantive esse período sempre, então eu só comia proteína. Tipo, muitos meses? Muitos meses. Tanto que eu emagreci até 20 quilos nessa dieta. Caralho, pô. Mas aí tu ficou saudável ou tu já ficou, tipo, demais? Já tava demais? Não. Eu nunca fiquei saudável nisso. Porque eu perdi peso de uma forma muito drástica, muito rápida, da forma errada. Que era sobrecarregando meus rins, do tanto de proteína que eu tava comendo. E era triste, porque eu saía com os meus amigos e aí o prato deles no quilo era arroz, feijão e tal. E o meu era ovo de codorna e frango. Só isso. Eu não fiquei saudável nessa, porque nessa entrou um quesinho de ortorexia, que é quando você fica muito focado na sua alimentação, mas é um foco nocivo. Que não é... eu viro pra você o seu plano e falo, então, você tem 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 120 de proteína. Uhum. Se for 101 de arroz, você não come, você tira. Tu vira o Cariani. Então, eu não queria falar nada. Pô. Mas os caras... Eles... Não, mas aí é diferente pra eles. É porque eles precisam disso, eles são trabalho atletas, deles, sim. entendeu? Uma pessoa são comum, atletas. tipo, Exato. tirar 3 gramas de arroz... Sim, 5 gramas a mais ou menos não faz sentido. Eu não vou comer na casa da minha avó, porque a casa da minha avó ela vai usar tempero pronto pra fazer o frango. E eu não posso porque tem muito sal. Eu não posso comer tanto sal. Então, assim, você se limita de todas as partes sociais da sua vida, porque envolve tudo nosso, envolve comida. E aí, a ortorexia, ela é bem focada nisso. Você olha pra comida e fala, não vou comer porque isso aqui tem carboidrato e isso aqui vai me engordar. E aí eu comecei com um quesinho disso junto com a anorexia. Então, anorexia nervosa, que eu comecei a ter muito medo da comida e a comer muito pouco. Então, era só proteína e pouquíssimo, assim, sabe? Mas o que passava na tua cabeça? Passava na minha cabeça, assim... As pessoas começaram a conversar comigo, pessoas que nunca tinham conversado comigo na escola, depois que eu emagreci.
Então, os meninos Foi um conversavam reforço comigo. comportamental muito forte, assim, né? Foi, porque era coisa de que aquela menina que era super popular na escola olhava pra mim e falava: nossa, Isa, você tá linda, você tá maravilhosa. Ou seja, eu não tava antes. E ela nunca falou comigo antes. Então deve ser porque agora eu sou magra, eu sou bonita, eu sou aceita na sociedade. E aí os caras falavam comigo, tinha gente interessada em mim. Mas aí tu pensava, tipo, eu vou ficar cada vez mais magra e vou ter cada vez mais isso? Uhum. Ou tu tinha medo de perder ao mesmo tempo? Tipo, Não. de comer muito e engordar de novo? Os dois. Os dois, porque era tanto reforço positivo da parte de todos de que eu estava emagrecendo, que eu não queria voltar ao que eu era antes. Porque se eu voltasse ao que era antes, eu não ia ter amor, eu não ia ser amada, eu não ia ser aceita. E também eu olhava pra mim e falava, dá pra ser mais. Poxa, eu tava com 56 quilos, eu tenho 1,69, eu tava muito magra, muito Porra, magra. tu tava muito magra. Tava finíssima. E eu olhava pro espelho e eu me enxergava enorme. Mas isso, como assim? Tipo... É bizarro, não dá pra explicar, assim, um troço que eu lembro de estar indo pra academia no meu prédio e eu tava de top, né? E aí eu olhei pras minhas costas, essa parte aqui, eu olhei e falei, cara, tá saindo gordura aqui do top. E tava saindo um osso. Não, tava normal, só era pele aquilo lá. E eu olhando pra minha barriga e essa parte aqui que tem um útero, que é normal ter a protuberância, e eu querendo, tipo, cortar a barriga, querendo fazer lipo, e eu já estava magra. Caralho, muito velho. magra. Então é uma obsessão que você tem. Quanto tempo durou isso? Olha, eu fiquei nessa dieta, acho que 1 ano, e aí começou o efeito rebote. Que aí um dia estalou e eu falei, cara, eu tô morrendo de fome. E aí você come e você não fica saciada. Caralho, velho, que loucura tu viveu, a loucura total, Sim. velho. Sim. E aí de 8, né, que era não comer absolutamente nada, eu fui pra 80. Que aí entra a questão da bulimia nervosa, que foi o que eu vivi durante anos e anos. Que é o quê? Um ciclo. De você não gostar do seu corpo. Você entra numa dieta restritiva, porque ela funcionou no passado, ela vai funcionar agora, com certeza, só que não. E aí eu fico durante 2 semanas, 2 meses, que seja, dá certo, e aí alguma coisa abre a chavinha, vira a chave, e você fala, não, eu vou comer esse doce aqui, mas só um pedaço. Aí esse pedaço vira o bolo inteiro. E aí quando você vê, você já tá no mercado com o carrinho cheio de chocolate, e aí você comeu muito, você odeia o seu corpo, faz uma dieta restritiva... Abre as portas do inferno. Mas aí fica nesse ciclo. tu vomitava? Tipo, tu... Não. O que é a bulimia? Porque quando eu penso em bulimia, eu imagino uma pessoa que vomita, né? Mas é isso também. Não, sim, a bulimia é o ato de compensar. Então, o vômito é o mais conhecido porque ele foi popularizado pelas redes sociais, pela mídia. Mas, na verdade, a bulimia você compensa o seu ato. Então, você comeu demais, vou vomitar. Eu compensei a comilança. Comi demais, vou tomar laxante, vou tomar diurético. É tudo pra se sentir mais magra. Então, eu comi um macarrão, vou ficar 40 minutos na sauna pra desinchar. Mas não é... Caralho, mas não isso também é... Tem muito isso. Acho que o modelo da Victoria's Secret fazia muito isso pré-show. De ficar em sauna, de treinar na sauna pra tipo, tirar todo o líquido que tem no corpo pra chegar lá e não come nada. E aí eu fiquei nesse ciclo até não me curar, porque não é um processo fácil de cura. Ainda tenho os dias bons, os dias ruins. Tem uma remissão, assim. Exato. Mas e que momento tu percebeu, assim? Tipo, teve um dia que tipo, tu olhou e tu falou, caralho... Tá, eu acho que eu sou... Tenho uma doença, de fato, porque é uma... Sim. Como é que se diz? Uma disfunção comportamental, assim. Sim. Quando eu tava, eu sabia dos sintomas, eu sabia dos sinais, mas você passa pano pra você mesmo. Porque, né, você não quer ser essa pessoa, você não quer ser a anorexica do grupo, você não quer ser a pessoa ruim do grupo, por assim dizer. Pô, imagina. Só que tá muito longe de você precisa de ajuda. E eu não procurei ajuda, porque eu achava que eu conseguia sozinha. Mas e as pessoas, tipo, algum amigo, familiar, alguma pessoa, tipo, percebeu ou não? Tipo, não. É muito difícil perceber, né? Porque um comportamento se faz sozinho, escondido. Eu cheguei num ponto de ser muito magra, mas não aquele magra preocupante. Que você olha e fala, aqui tem problema. Gente, tipo, tu olha e fala, meu Deus, vai morrer. Não, que dá vontade de dar um prato de comida e falar, pelo amor de Deus, come. Porque tá o osso aqui. Tá só o osso aqui. Nunca chegou nesse ponto. Mas
chegou num ponto em que eu levava marmita pra casa da minha avó. Eu não saía com meninos, porque eu achava que eu tava enorme e eles iam me julgar. Eu perdi muitos momentos da minha vida, dos 17 até, nossa, 22 Caralho, anos. durou 23. muito tempo, velho. Tu tem quantos anos? Tenho 25. É muito recente, velho. Eu tô em remissão há uns 2 anos, assim. E como que foi o processo, assim? Tu chegou a, tipo, ter uma conversa, tipo, falar, pô, pai, mãe, eu tenho um problema, pá, assim. É triste porque eu não envolvi eles, porque eu não queria que eles se preocupassem. Até que chegou um ponto que a gente foi conversando e eu falei, olha, eu tive isso, eu tive aquilo. Só que é muito difícil de perceber, porque a gente esconde muito bem. Nossa, adolescente tem um dom pra esconder as coisas. Absurdo. Eu escondi muito bem, nunca chegou a um ponto de preocupação mesmo. E aí, quando passou, eu fui soltando, pra também não descarregar neles, né? E a faculdade te deu as ferramentas necessárias pra tu superar isso? Ou tu teve que buscar um tratamento externo, assim? Como é que foi? Tu fez, tipo, psicoterapia? Tu buscou nutricionista? Durante a faculdade, eu fui em nutricionista. Só que aí era aquela nutricionista padrão, você vira pra ela e fala, então, eu não gosto de ovo. A primeira coisa que tem no plano é ovo. E tá nem aí pra você, a consulta minha, do meu pai e da minha mãe foi 30 minutos, enquanto que uma minha é 1h30. Sabe, aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu não quero ser assim, sabe, não vale a pena. E aí saiu disso pra... Eu fui fazer terapia 2 anos atrás. Sim, foi só quando eu olhei e falei, daqui você não sai, então vamos fazer com alguém junto. Vamos alguém puxar... Alguém que pega a sua patinha e fala, vem, vamos lá fazer direito. E aí tô em terapia há 2 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tô fazendo também, tá sendo... É muito bom, muito bom, né? pô, é muito bom. O pessoal ainda tem muito preconceito, diz que é coisa de louco. Nossa, então sou a maior doida da história, porque eu não largo a minha terapia por nada nesse mundo. Aliás, eu fiz terapia na viagem. Sério, pô? Ah, tu faz online? É online. Aí eu faço aqui. E tu tem medo de ter, tipo, anorexia e bulimia e tal? Tipo, tem recaídas, assim? Tipo... É porque não é algo tão simples de ter uma recaída? Não. Ou é? Não, eu não... Agora não. As minhas recaídas são mais na questão de comer muito. Que aí entra a compulsão. Que eu tive uma época em que eu comia muito. De absolutamente tudo, porque a gente tem a bulimia, que é depois de uma dieta restritiva você comer muito, e você tem a compulsão alimentar, que é você comer em um período de 20 minutos a 2 horas, nada com nada, e você nem percebe o que você tá comendo. É coisa de que eu tenho paciente que assim, eles falam assim, eles apagam. E aí eles olham pra trás, tem um rastro assim de embalagem, de comida. É assim, arroz com ketchup, aí meter um doce junto. Cara, eu, com todo respeito aí a quem não gosta, mas eu só faço isso se eu fumo, pô. Eu fumo maconha. Porque parece que você tá laricado, né? Irmão, dá um blackout, é bolacha com doce de leite, exato. Com arroz, com... Tipo, é só assim que alguém em sã consciência faria, né? Mas a pessoa tem isso. Mas ela faz isso normal. Consumido nada. Exato, ela tá tão ansiosa, mas tão ansiosa que ela bateu 3 Big Mac, 4 Big Mac, assim, sem sentir fome. Ela tá comendo sem fome. E aí eu tive isso um tempo, então o meu maior problema é a questão de quantidade da comida. Não é nem com a qualidade. Eu não ligo pra pizza, hambúrguer, como, mas... é quantidade da comida, porque eu passei tanto tempo me restringindo que até hoje eu tenho essa sequela de que se eu vejo pouca comida no prato, eu acho que eu vou ficar com fome. Porque eu passei tanta fome lá atrás, por esporte... Tu perdeu meio que a calibração, que a sensação assim. de fome e de saciedade. De saber quando tá com fome e quando tá saciado. Agora eu tenho isso. Recuperando. Mas em dias que eu tô muito ansiosa, dias que eu tô muito, muito agitada, muito triste, aconteceu alguma coisa... eu tenho que me segurar muito. Tu acha que essas coisas que tu passou, tipo, te ajudam a lidar com quem tá passando, de certa forma? Sim, porque eu escuto a pessoa e entendo a pessoa. Porque tu já passou. Exato. Tu se conecta mais. Exato, e ela sabe que ela pode contar comigo, que eu não vou julgar ela. Porque o que mais tenho de paciente falando que foi na Nutri e falou isso, foi julgada. Foi na Nutri, ela passou isso, mas ela não entende o jeito que eu tô... o que aconteceu isso, isso e isso. Agora, quando alguém vira pra mim e fala, Nutri, eu tive um episódio no sábado. Fala, tá bom, o que aconteceu? Ah, comi isso, isso e isso. Tá, por quê? Não sei. Aí a gente faz todo o histórico.
que aconteceu naquele dia, você tá ansiosa com alguma coisa. Pô, mas isso é muito diferente do que é a realidade de nutricionista, né? Eu já fui nutricionista padrão, assim, É que temos o padrão e temos o excepcional. Excepcional, É você cuidar realmente da pessoa. Você olhar pra ela e falar, cara, eu vou te ajudar no que for. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.